E aí, família, tranquilo? Cara, seu edital tá lançado. Concurso da Secretaria de Saúde. Tá com o edital lançado, banca escolhida, data definida, número de vagas mais de 6 mil. Chegou a hora. O que que eu devo fazer, professor? Fazer isso aqui, ó. Dominar essa banca, né? Sua obrigação a partir de agora, família, é dominar a banca IADES. A banca foi escolhida. Ela fez alguns concursos já em 2014, né? Do metrô, da Secult. Qual é a sua obrigação? Entender como ela vai cobrar a gramática. Ela tem um jeito bem diferente de cobrar. A IADES é uma banca peculiar. Então, o momento agora é de fazer exercícios da banca IADES incessantemente até setembro. Fazendo isso, eu garanto aos senhores que os senhores terão uma boa prova, uma prova lúcida, uma prova sem surpresas e a aprovação vai ficar na sua frente. Família, conte sempre com a gente, com a equipe de português do Gran Cursos. Curso está lançado, curso começa agora, sempre observando como desenvolver um conteúdo gramatical numa prova da Banca IADES, tá certo? Meu nome é Fabrício Dutra, você sempre pode contar comigo na página do Facebook, nos grupos de estudos do Gran Cursos. Tô aí, galera. Beijo. Vamos começar o curso, vamos? Olha o meu cabelo, rapaz, tá muito melhor, rapaz, olha que beleza. Grande abraço aí, Maurício Nunes, né, nosso personal stylist, né? Corta pra tela. Que tranquilo, ó. Tá muito melhor hoje, fala aí, Balzan. Olha como é que era horrível aqui o negócio. Pronto, vamos começar. A gente tem um texto aqui, né, tem um texto. E na sequência você tem a primeira questão da IADES 2013, questão da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Olha aqui, galera. A respeito da construção do primeiro parágrafo e à luz da gramática normativa, né, que a gente tanto ama, a nossa gramática normativa da língua portuguesa, é correto afirmar que, né? E aí o cara quer que você julgue a opção correta, né, quanto ao que ele diz sobre os aspectos gramaticais do texto, beleza? Questão bastante interessante para a gente trabalhar aqui as questões da IADES, né? Tá aqui, a letra A. O pronome elas, né, refere-se à expressão redes sociais. Vamos lá julgar isso aí? Vamos voltar no texto? Isso está na linha 3 e linha 1. Olha que beleza, galera. O suporte oferecido pelas redes sociais é um aspecto fundamental para a inclusão social de pessoas com transtornos mentais. Em um contexto onde elas frequentemente encontram dificuldades, galerinha, nós temos aqui uma clássica questão de coesão textual. Coesão textual. Coesão textual na prova da IADES, ela pode cair de algumas formas, né? A banca pode cobrar qual elemento retoma qual elemento, como ela fez agora, disse que elas se refere a redes sociais, seu papel é voltar ao texto e verificar se houve esta relação de coesão. Coesão é o quê, né? O que seria coesão textual? A gente fala muito sobre coesão em prova, cai muito coesão em prova, mas o que é a coesão? A coesão é o elo, é a ligação que existe entre os entes, as entidades textuais, as palavras, né? Nós temos lá dentro do português diversas formas de retomar uma palavra e não repetir. Você pode usar um pronome para retomar, você pode usar um sinônimo, pode usar um hiperônimo, é um termo geral, falei sobre isso no nosso curso. Você pode usar a elipse, simplesmente deixar um elemento em branco. Quer ver? Olha para o quadro. O leão, olha que beleza, fugiu da sua jaula. No entanto, olha que beleza, hein? No entanto, às 10 horas já havia sido recuperado. Olha como o nosso português é. Quem havia sido recuperado, né? A pergunta que eu te faço é: quem havia sido recuperado? Você vai responder naturalmente o leão. Só que a palavra leão não é sujeito do havia sido recuperado. Repara que você tem duas orações. A primeira é o leão fugiu da sua jaula. A palavra leão funciona como sujeito do verbo fugiu. A palavra leão é sujeito do verbo fugiu. Lá no verbo, na locução verbal havia sido recuperado, você tem a elipse. Olha aqui, quem lembra aí, gente? Quem acompanhou nosso curso aí de teoria,
Quem nunca acompanhou não tem problema, a gente fala o que que é. Elipse é a omissão de um elemento textual. Então, o leão fugiu da jaula. No entanto, às 10 horas já havia sido. Quem já havia sido? O leão. Então, nós temos aqui a elipse. Então, eu fiz a coesão, eu fiz a retomada do leão por meio da omissão. Olha que beleza. Eu usei aqui nada, eu usei aqui um espaço vazio para retomar o leão. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu usei a tal da elipse, né? É a famosa coesão elíptica. Coesão elíptica. Mas eu poderia usar ele, ó. No entanto, às 10 horas, ele já havia sido, isso, recuperado. A palavra ele está retomando o leão, assim como a elipse. Só que aqui não houve elipse, né? Você usou um pronome para substituir o leão. Quando você usa um pronome, você faz uma coesão chamada de coesão referencial, fazendo um pronome para fazer, usando um pronome para fazer referência a leão. E a coesão referencial ela pode ser anafórica, certamente a galera deve ter ouvido falar nisso, né? Ou catafórica. São os dois tipos aqui de coesão que nós temos. A anafórica é a retomada de um elemento que já foi citado dentro do texto, não é não? E a catafórica é de um elemento que ainda vai ser citado dentro do texto, tudo dentro do texto. A palavra ele retoma leão que já foi citado anteriormente, seria uma coesão anafórica. Então olha que beleza, são instrumentos de retomada. No primeiro elemento que eu propus ali, eu usei a palavra nada, né? Eu usei a palavra zero, eu usei uma elipse para retomar o leão. E ficou claro para todo mundo aqui que o leão estava ali, né? No segundo exemplo, eu usei ele, um pronome, coesão anafórica. E aí olha para a tela, por favor. Eu poderia usar, em vez da elipse, né? Em vez da palavra ele, eu poderia usar o animal. Olha como é que ficaria, ó. O leão fugiu da jaula. No entanto, o animal, às 10 horas, já havia sido. Aqui você usou uma palavra mais geral em relação ao leão, um hiperônimo. Então, galera, coesão textual é isso. É reconhecer quem retoma quem. Qual é a palavra dentro do texto que retoma leão, por exemplo? Seria ele. Aqui ele disse que o ela está retomando redes sociais. Seria uma coesão anafórica. Quanto a isso, não há dúvidas, porque o ela está retomando alguém dito antes. Não há dúvidas que a coesão é anafórica. A dúvida é se a palavra ela retoma mesmo redes sociais. Quero que você olhe para a tela. O suporte oferecido pelas redes sociais é um aspecto fundamental para a inclusão de pessoas com transtornos mentais. Em um contexto onde elas frequentemente encontram dificuldade. Galera, quem é que encontra dificuldade, né? Elas retoma quem? Redes sociais ou pessoas com transtorno mental? Nitidamente o ela está retomando pessoas que têm transtornos mentais. Então, família, você não pode errar isso. Você não pode errar isso. Olha para a tela. A banca veio na letra A e falou que o pronome elas refere-se à expressão redes sociais, que está errado, né? A banca IADES, né? Ela fez alguns concursos agora ultimamente, né? E em 2013, 2014, e nós notamos uma característica bem interessante na IADES, né? Ela mistura muitos conceitos dentro de uma questão. Por exemplo, às vezes a questão é só sobre colocação pronominal, só sobre acentuação, beleza. Só que às vezes é igual essa daqui, ó. Vai lá para a tela. A letra A é sobre coesão, a letra B é sobre onde versus aonde, está verificando? A letra C é sobre o núcleo do sujeito, a D é sobre o que, importantíssimo em prova, e a E é sobre vírgula. Então, mal ou bem, você não está fazendo uma questão da IADES, você está fazendo 5 do CESP. Você vai ter que julgar as 5 para poder chegar a uma resposta. Você não pode simplesmente sair marcando, não, é analisar todas. Todas. Vamos para B. O vocábulo onde poderia ser substituído por aonde. Você já pode desconfiar. Porque o onde, na língua portuguesa, ele é um pronome relativo, né? E pronome relativo, ele às vezes apresenta preposição. Quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. A casa, pontinho, pontinho, eu moro, é confortável.
Nós temos na língua portuguesa o pronome relativo que. É o mais famoso, é o mais usado. É o coringa. Você sempre pode usar o pronome que. O pronome que sempre pode ser usado. Quanto a isso, zero discussão aqui. Então olha para a tela, por favor. Você poderia falar assim, ó, a casa que eu moro. Será? Será que você pode usar o que para casa? Pode. O que sempre pode ser usado. E aí, você vai perceber o seguinte. É assim que você no dia a dia, na linguagem coloquial, fala. A casa que eu moro. Só que o verbo morar, ele, família, aí em casa, com muita atenção. O verbo morar pede preposição, malandragem. Olha para a tela, por favor, que eu te mostro isso. Quem mora, mora em algum lugar. Se quem mora, mora em, essa preposição tem que aparecer. E aí você vai jogar antes do relativo, né? Casa em que moro. Essa é a forma correta de você usar um pronome relativo, respeitando a regência de um verbo que está ali, que pede preposição, e ela tem que aparecer. A casa em que moro é confortável, tranquilo. Só que você não tem só o que, né, como pronome relativo do português. Você tem outro equivalente que é o qual. E sempre que você usa o que na língua portuguesa, você também pode usar o pronome qual. Isso aí é equivalente, é igual, não tem diferença. Vai para a tela. Se você usou o que, você pode usar o a qual por um simples motivo de casa ser feminino. Então não é o qual que você vai usar, vai ser o a qual. Aí lá para a tela. A casa em que moro, né? Você usou a preposição em antes do que. Então você também vai usar a preposição em antes do a qual. Só que ninguém vai falar em a qual, né? Todo mundo aqui sabe que a fusão da preposição em mais o a dá origem a na. Em mais a é o quê? Todo mundo aprendeu com a tia. Em mais a é igual a na. Então você vai usar a casa em que moro e a casa na qual eu moro. Só que você tem uma terceira opção de pronome relativo. Onde? Porque casa é lugar. Então sempre que um substantivo expressar a ideia de lugar, você vai poder usar o pronome onde para se referir a ele. Então você pode olhar para cá, por favor, na casa. Casa é lugar. Então fica na tela isso, na tela. Casa é lugar. Então você vai poder falar a casa em que moro, a casa na qual moro e a casa onde moro. Deixa eu apagar o coração da nossa gramática para limpar a nossa tela tranquilo aqui. A casa onde eu moro. Usei o onde. Professor, não era em que? Era. Não era o na qual? Era. Por que não é em onde, né? Porque em onde não existe. Se não existe o em onde, eu juro que não existe o na onde. Na onde não existe. O pronome relativo onde dispensa a preposição em. No caso, ele não dispensa a preposição qualquer, a preposição em. Você pode falar de onde, para onde, aonde, né? Olha para a tela, por favor. Olha aqui, ó. Ó, a escola de música, pontinho, pontinho, eu vou, mudou a minha vida. Pode usar o que? Pode usar o a qual. E escola, nesse caso, é um lugar. Você pode usar o onde, né? Olha a continuação. Eu vou. Pô, se eu vou a, né, galera? O verbo ir pede a preposição a. Então, a escola a que vou, a escola a qual vou e a escola aonde vou. Ó, reparou que eu usei o aonde? Por que eu usei o aonde, né? Eu usei o aonde porque o verbo pede a preposição a. Pede. Só vai poder usar o aonde quando alguém pedir. Olha para a tela. Ele falou que o vocábulo onde na linha 3 pode ser trocado por aonde. Já pode desconfiar disso aí. Porque se ele usou o onde, é porque ninguém pede a preposição. Como é que ele vai trocar pelo aonde? Vai surgir do nada uma preposição? Fica esquisito, né? Mas vamos julgar, né? Não podemos falar nada sem voltar ao texto. Linha 3. Tá aqui a linha 3, ó. Em um contexto onde elas encontram dificuldade. Ó, quem encontra dificuldade em. O verbo, o nome, a palavra que está ali, não pede preposição a. Então você não pode botar o aonde. Pode esquecer. Pode esquecer. Geralmente, família, trocar o onde pelo aonde é erro. Beleza? Geralmente, trocar o onde pelo aonde é erro. Erro gramatical.
Tá certo? E aí vamos continuar olhando a nossa letra D. Não, desculpa, C. O núcleo do sujeito da primeira oração é redes sociais. Vamos lá? A primeira oração está aqui, ó. O suporte oferecido pelas redes sociais é um aspecto. Olha aqui, ó. O verbo que está aqui é o é. E o núcleo é o suporte. Pelas redes sociais não funciona como sujeito de verbo nenhum. O verbo que está aqui é o é, um aspecto, né? E aí o sujeito é suporte. Pode julgar esse item como errado. Olha D. O vocábulo que na linha 5 tem valor de pronome relativo e desempenha a função de sujeito. Por que ser pronome relativo? Ele tem que ser equivalente a o qual. Já falamos aqui um pouquinho sobre isso, você vai usar esse método. Sempre que o que for equivalente a o qual, ele será um pronome relativo. Na tela eu vou te mostrar isso aqui. Deixa eu apagar aqui, minha família, para o negócio ficar mais limpo aqui. Show de bola. Apaguei, ficou limpo. Em um contexto onde elas frequentemente encontram dificuldade, blá, 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 outros caminhos que promovam a inclusão. Olha o que aqui. Para esse que ser pronome relativo, ele tem que ser trocado pelo o qual, né? E você pode, né? Outros caminhos, olha aqui. Os quais promovam a inclusão. Quem é que promove a inclusão? Os caminhos. Só que você respondeu não o sujeito. Você respondeu o referente. Quer ver? Olha essa frase aqui. Comprei o livro que foi lançado hoje. Comprei o livro que foi lançado hoje. O que está aqui, retomando o livro. O qual, inclusive, foi lançado hoje. Olha que beleza. A primeira oração começa com o verbo comprei, eu comprei, quem compra, compra algo. E quem foi lançado hoje? O livro. Só que o sujeito do foi lançado não é livro, é o que, né? O pronomezinho que está aqui, ele se refere ao livro, ele substitui o livro. Ele é um substituto do livro. E se ele é um substituto do livro, ele vem ser o sujeito do verbo foi lançado. Então, esse que aqui, ó, outros caminhos que promovam a inclusão social, quem é que promove? Caminho, mas não é o caminho que é o sujeito, é o que. É esse que aí que funciona como sujeito. Então, o item D de dado está correto. Oh, rapaz. Correta D. Tem que saber a função do que, hein? Olha a vírgula utilizada no segundo período é facultativa. Vamos lá. Cadê o segundo período? O segundo período começa na segunda letra maiúscula do texto. Em um contexto onde elas frequentemente encontram dificuldades, blá, 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 outros caminhos. Ó, essa vírgula foi utilizada porque existe um elemento deslocado no texto. Eu vou falar muito, com muita calma sobre vírgula nos vídeos futuros. Mas a vírgula vem marcar o deslocamento de um elemento que não deveria estar ali. A ordem direta do português diz que a frase começa com sujeito. E ela não começou com sujeito, ó, em um contexto. Sujeito não pode ser preposicionado, certo? Então a frase não se inicia com sujeito, ou seja, houve um deslocamento. E houve um deslocamento de 1, 2, 3, 4, 5, várias palavras. A gente viu aí num curso teórico, vou explicar melhor daqui a pouquinho, que sempre que houver deslocamento de elementos dentro do texto, e houver mais de 2 elementos, 3 para frente, a vírgula se faz obrigatória. Então ela não é facultativa. Ela seria facultativa se falar assim, ó, em 2012, vírgula, outros caminhos, em 2012, 2 elementos, opcional. Agora, em um contexto onde blá blá blá, a vírgula é obrigatoríssima, vários elementos, ela não pode ser retirada, tá certo? Então você não vai arrancar a vírgula dali, você não vai dar mole, parceiro. Vai para a tela. Gabarito de fato, letra D de dado, 1D. Você viu que deu trabalho? Você viu que uma questãozinha que dá trabalho? É uma questãozinha rica de conteúdo. Vários assuntos dentro de uma questão só. É o que eu falo da banca IADES. É esse o, entre aspas, problema da IADES. Ela vai exigir da gente uma análise completa, uma análise complexa ainda por cima do português. É só ter cuidado, galera, para não errar. Tela.
Questão 2. Caso fosse necessário substituir os termos destacados, né? Blá, 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 blá. É apresentar a campanha. Nós temos aqui no português pronomes pessoais do caso reto. Eu vou colocar aqui pronomes de terceira pessoa que são os mais importantes, né? Que é ele, ela, eles e elas. Terceira pessoa que mais cai no concurso público. Nós temos aqui os pronomes oblíquos, átonos. Eu vou colocar o a, os, as, vou colocar o lhe e o lhes. Esses são os pronomes de terceira pessoa. O interessante é você perceber que os pronomes pessoais do caso reto substituirão o sujeito. Interessante você perceber que tanto o quanto o lhe substituem objeto. Só que é interessante o seguinte, quer ver? Olha uma frase boba aqui, ó. Caim matou Abel Mangabeira. Verbo matou, sujeito Caim, complementa Abel. Repara que tanto Caim quanto Abel são terceira pessoa, né? São assunto. É alguém falando para alguém que Caim matou Abel. Então são terceiras pessoas, claramente. Na hora de botar um pronome pro Caim, você automaticamente pensaria no pronome ele. Ele matou Abel. Ó, ele matou Abel. Só que, família, na hora de trocar a palavra Abel por um pronome, você já não pode mais usar o pronome ele. Ele é um pronome pessoal do caso quê? Reto. E olha o que eu falei sobre um pronome reto. Funciona como sujeito. Caim sujeito, Abel não é. Abel é complemento, é objeto. Então você não pode usar o mesmo pronome. Na função de sujeito vai entrar ele e ela. Na função de objeto vai entrar ou o ou lhe. Quer ver? Caim, vai pra tela. Caim matou Abel. Você não pode falar Caim matou ele, né? Isso seria um erro. Você vai ter que trocar o Abel, que é objeto, por o objeto. É objeto. Ou lhe. Ou Caim matou-o, ou Caim matou-lhe. Ele não entra. A sua dúvida tem que ser ou o ou lhe. E quem tira a sua dúvida, se você vai usar o, se você vai usar o lhe? Quem é o elemento responsável por tirar essa dúvida, né? É saber a transitividade do verbo. Quem mata, mata alguém. É transitivo direto. Aí é o seguinte, né? Para você não errar nunca na sua vida, porque é o tipo da questão que cai na banca IADES, e a gente tem que saber. Os as funcionam como objeto direto. O tal do lhe é para objeto indireto. Então já viu a diferença. E mesmo assim, não é qualquer objeto indireto, não. Tem que ser com preposição a ou para. Aprendendo aqui a usar o lhe. Repara que quem mata, mata alguém. Transitivo direto. Então tem que entrar objeto direto. Esquece o lhe e entra o o. Caim matou o. Imagina se a frase fosse essa aqui. Caim vai matar Abel. Da mesma forma, o Abel é objeto direto. Matar alguém. Só que na hora de trocar o Abel por um pronome, você não vai falar assim, ó. Vai matar o. Esse verbo termina em R. O R cai e vai ficar vai matá-lo, né? Olha lá, vai matá-lo. Toda vez que o verbo termina em R, S, Z, você corta. Quer ver? Ó, só, olha pra cá. Cantei a música, canteia. Cantou a música, cantou-a. Agora eu vou cantar a música, eu vou cantar lá. Viu? O L aparece. Então olha pra tela, por favor. Apresentar a campanha nacional de doação de órgãos e o balanço de transplante. Uma coisa certa, quem apresenta, apresenta algo. Então você não vai poder usar o lhe de jeito nenhum. De jeito nenhum. Letra A, apresentá-las. Beleza, vamos lá. Quando você olha a campanha, você até pode achar que o las está certo. Porque esse las é uma forma desse as, feminino.
a campanha feminino, só que é a campanha e o balanço. Ele misturou os gêneros, né? O primeiro objeto ali era era um feminino. Já o segundo objeto era um objeto masculino. Misturou. Ele botou aqui um objeto feminino e aqui um cara no masculino, certo? Fazendo isso, você não pode trocar por apresentá-las. Isso fica errado no português. Por quê? Só pode usar apresentá-las se fossem dois femininos. Tipo assim, a campanha, né? E a colaboração. Apresentá-las. Botou, misturou gênero, apareceu um masculino, o masculino prevalece, é assim que funciona no português. Então você não pode botar o las, esquece. Sua dúvida vai ser desse lois aqui. Só que aí, olha a letra E na tela. A letra E, ele esqueceu de cortar o R, né? Não é apresentá-los, é apresentá-los. Gabarito letra B de bota. Show de bola, hein, rapaz? É isso aí. Assim funciona a mentalidade da sua banca. Essa questão, por exemplo, ela não misturou conceitos, ela foi inteira sobre pronome e transitividade. Só que quero que você fique na tela. Pra gente ver a terceira. Olha a terceira aí. Olha que tranquilo, hein? Considerando a norma padrão, assinale a alternativa correta. Sobre o emprego dos mecanismos de coesão no texto e a relação, blá, 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 vamos julgar. A conjunção para introduz uma ideia de finalidade e poderia ser substituída por a fim de. É tipo da questão que dá vontade de marcar certo, né? Vamos lá no texto ver. O Ministério da Saúde realiza evento para apresentar a campanha, blá, blá, blá. Vê se não é uma oração com a ideia de finalidade. Com o objetivo de a fim de apresentar, né? Seria certo, não seria? Só que você não pode dar mole, malandragem. A banca deu o afim junto. Ah, tem diferença? Pô, se tem. Galera, o afim separado indica finalidade. O afim junto indica afinidade. Temos ideias afins, comuns. Aquele afim que ele deu tá junto. Você não pode cair nessa pegadinha, não. Isso aqui é maldade da banca, hein? Pura maldade. Pura maldade. Errado. Vamos para B de bola. A conjunção E, excepcionalmente, foi empregada como conectivo adversativo. Isso pode acontecer? Pode. Pode sim. O E pode ter valor adversativo. Olha aqui, ó. Treinei sério para o jogo. Olha que beleza, hein? Treinei sério para o jogo, vírgula. E o time não correspondeu. Esse E tem valor de mais, ó. Treinei sério para o jogo, mas o time é uma adversidade. Então o E pode ser adversativo. Seu papel lá no texto é só julgar isso, tá? Sem medo, hein? Sem medo. Olha ali. O Ministério da Saúde realiza o evento para apresentar a campanha e o balanço. Pô, esse não é adversativo, esse é aditivo. É a campanha mais o balanço. Um e outro. É aditivo. Vamos para C. A C. No trecho após a sonoridade, o termo destacado retoma evento. Por isso, poderia ser substituído por esta sonoridade. Vamos lá. O Ministério realiza evento para apresentar campanha nacional de doação de órgãos e o balanço do transplante do primeiro semestre deste ano. O Brasil é referência mundial na área. Atualmente, 95% das cirurgias do país são realizadas no Sistema Único, né, de Saúde. Após a sonoridade, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, atenderá a imprensa. Após esta sonoridade, para ele usar o pronome esta, faria referência a um elemento anterior, que é quem? O evento. Então, essa oração aqui está certa, beleza? A C vai falar sobre o uso de um pronome demonstrativo. Olha que beleza. Após a solenidade, o termo destacado retoma evento, beleza? Por isso, poderia ser trocado por esta solenidade. Galera, vamos lá no texto. O Ministério da Saúde realiza evento, né, para apresentar a campanha nacional de doação de blá 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 para a referência mundial na área. Atualmente, 95% da cirurgia no Distrito Federal após esta solenidade. Quando ele fala esta solenidade, esse pronome esta, ele deveria conter
está retomando um elemento imediatamente anterior, próximo a ele, né? Evento está lá na linha 1, então você não pode usar esta solenidade não. Né? A letra C ali não está certa. Olha D. O pronome deste não poderia, sob hipótese alguma, ser trocado por desse. Vamos lá ver? E o balanço de transplante do semestre deste ano. Olha que beleza. É um famoso elemento deítico. Elemento deítico é a marca do autor. A marca do tudo, de quem está redigindo o texto, né? E quando ele fala deste ano com T, está falando do ano atual. Galera, lá no YouTube, se você quiser, grátis, tá lá, ó, língua afiada, bota assim, pronome este. É uma aula completa sobre ele. Família, o pronome este, quando usado em referência a tempo, ele faz referência ao ano presente. Então, se o cara falou que é o balanço deste ano, é o ano atual. Mas é o seu ano atual? Não, é o ano atual de quem redigiu o texto. Vai pra tela. Tem uma referência temporal aqui, ó. 2013, né? Beleza, tal. Galera, é o ano atual do autor. Então, se esse texto foi escrito em 98, é 98. Se o texto foi escrito em 97, é 97. Se foi escrito em 2013, é 2013. Para você fazer a troca pelo pronome desse, ele teria que estar se referindo ao ano passado. Passado próximo. Para o ano atual, é o pronome deste. Então ele usou o pronome deste porque ele quis falar do ano atual. Trocar pelo desse seria errado. Então você não pode trocar o deste por desse sob hipótese alguma. Gabarito letra D. Olha a conjunção após foi empregada para expressar uma ideia de consequência. Aqui, ó, após a solenidade, o ministro, ó, tempo, depois da solenidade, depois da solenidade. Então nós temos aqui uma conjunção com valor de tempo e não de consequência. A banca cobrou um uso simples de um pronome demonstrativo. Você não pode falar nesta semana o evento acontecerá e trocar o nesta atual por nessa semana. Isso está errado. Quando você fala nesta semana, neste fim de semana, nesta sexta-feira, ou é a sexta atual ou é a próxima que está chegando aí. O nessa sexta é a sexta que passou. Então você não pode trocar um por outro, mantendo sentido. Então não pode trocar deste ano, o ano atual, por desse ano, tá certo? Questão 3 aí, interessante, quase toda sobre coesão, conjunção. Matamos letra D de dado. Família, no próximo vídeo, antes de eu resolver a questão, você vai dar pausa e vai fazer. Vamos usar a malandragem. Dá pausa na tela, faz e dá play para eu comentar. Vai ficar uma questão comentada na sua frente, tá certo? Até logo, galera. Próximo vídeo eu volto com a questão de número 4 e as outras subsequentes. Foi um prazer começar o trabalho IADES com vocês. Concurso aí, vamos ficar ligados. Fui!